Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um tema oriundo de um artigo que escrevi e cujo título é, conforme podem ver na tela, Notas Políticas. É um artigo não sobre questões políticas, digamos assim, em voga, né? Mas sobre questões mais gerais, mais abstratas, digamos assim, sobre filosofia política, embora, obviamente, elas possam ser associadas a temas mais contemporâneos, inclusive algumas delas foram sim, inspiradas, né, por questões mais em voga aí. Mas, enfim, seja como for, faço aí o convite para vocês para a leitura completa do artigo, já que aqui abordarei apenas um dos fragmentos, mais precisamente o de número 7, conforme podem ver na tela. Então eu vou fazer aqui a leitura dele e também vou trazer aí um pouco para complementar algumas partes da obra O Único e Sua Propriedade de Max Stirner, que é um filósofo que eu já tratei aqui no canal em outros vídeos, né? Até porque ele tem muito a ver com o que eu vim chamando de filosofia egóica. Mas, então, quando eu estava aqui preparando o vídeo e, enfim, né, fazendo aí reflexões sobre esta frase específica, ou sobre este fragmento específico, né, eu me lembrei aí do Max Stirner e de um trecho específico da obra dele, então vou também complementar com ele. Então, vamos à leitura desse fragmento e, então, aos poucos eu vou tratando com vocês algumas digressões a respeito. Então eu escrevi o seguinte: os frutos das obsessões estatais e políticas desviam, a longo prazo, os propósitos privados. Costumam jogar o indivíduo contra si próprio na medida em que o enfraquecem diante de uma suposta demanda abstrata e coletiva. Então a questão aqui inicial é aí, os frutos das obsessões estatais e políticas. Então, este conceito, que na verdade eu já utilizei em outros escritos também, né? Esse conceito de obsessão estatal é porque geralmente as pessoas, ou digamos aí, né, muitas pessoas, né, tomam o Estado quase como um ente que reiteradamente fica na mente dela e toma essa mente quase a nível psicológico mesmo, se é que podemos dizer assim, né, deste modo. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo ali entra de tal modo, né, na cabeça da pessoa que ela quase vai tratar o Estado como uma espécie de Deus, né? E é por isso, né, que o Estado torna-se tão importante nesse sentido de uma avaliação que nos traz essa ideia de que o Estado se tornou tudo isso que ele tornou-se. Aqui eu não quero dizer importante no sentido positivo, mas sim no sentido de que é preciso, né, esta análise para ver. Ele é importante no sentido de que ele tem uma influência, né, muito grande sobre as pessoas, certo? Então não tem como negar, né, essas influências. E então a questão da obsessão estatal é isso, ou seja, aquele pensamento reiterado e que vai levando a pessoa justamente a, por exemplo, depender em todos os aspectos do Estado, né, delegar ao Estado muitas tarefas, né, mais do que ele pode, inclusive, suportar, apoiar a expansão geral do Estado em todos os seus aspectos e daí em diante. Né? Então é uma obsessão estatal porque aquilo ali fica como aquela memória mesmo obsessiva, né? Ou seja, é algo que se estende a todas as esferas da vida da pessoa e toma tudo aquilo ali. E isso não quer dizer que a pessoa pense no Estado efetivamente, ou seja, que ela saiba objetivamente o que ela está pensando, mas sim que tudo aquilo que é associado a isso, né, a essa ideia, sim, essas coisas estão na mente da pessoa. Então não necessariamente que ela sabe que ela está entregando a vida dela, por exemplo, ao próprio Estado, né, mas sim que são todas as coisas associadas com isso que ela própria às vezes não percebe, né, também que são todas questões que envolvem aí os monopólios do Estado. Então, eu ponho, os frutos das obsessões estatais e políticas desviam, a longo prazo, propósitos privados. Então, aqui eu oponho, digamos assim, né, essa questão política e privada, né, estatal e privada, embora nem sempre haja essa oposição necessariamente, conforme inclusive eu abordei em alguns dos vídeos passados, dentro também de outro artigo,
né, onde eu mostro que existe um ciclo vicioso, né, onde a questão privada se envolve com o Estado e daí em diante, né, vai se criando uma espécie de ciclo vicioso. Sobre essa questão mais propriamente de interpretar, tá, pessoal? Aí essa questão política, segundo uma questão psicológica, que é o que dá a entender este meu conceito aí de obsessão estatal, eu traria aqui, por exemplo, e aconselharia para vocês a leitura, por exemplo, do filósofo Emile Cioran, mais precisamente na sua obra, se eu não me engano, o nome é História e Utopia. E nesta obra, o Cioran vai justamente observar a política por um lado mais psicológico, até mesmo cartológico, podemos dizer, né? Ou seja, segundo a questão mais do poder, desvinculado de uma questão ideológica. Né? Então, o Cioran ali não tem uma visão ideológica, inclusive tem uma visão muito pessimista da política. Mas é um livro bem interessante, né? Eu já li ele há 8, 9 anos mais ou menos, mas me marcou bastante, então sempre que surgem temas nesse sentido eu acabo relembrando aí deste livro, então aconselho-os a ler também. E, enfim, então, né, a primeira frase aí dá a entender justamente isso, essa oposição entre privado e político, né, estatal e daí em diante. E o fato de que as obsessões, né, os frutos, as consequências dessas obsessões estatais desviam a longo prazo os propósitos privados. Como? Né? Aí eu vou dizer então aqui. Costumam jogar o indivíduo contra si próprio. Como assim? Né? No sentido de que os frutos dessas obsessões eles podem justamente fazer com que o indivíduo passe, né, não a buscar as próprias motivações, os desejos, né, e, enfim, coisas que realmente o elevariam ali, elevaria a sua vida, mas sim ele fica quase que preso dentro de um lado, né, de uma questão psicológica mental, como eu vou pôr mais para frente ali, de uma demanda abstrata coletiva, quanto inclusive dentro de coisas burocráticas também, que a gente sabe que o Estado é cheio disso. Então, tudo isso faz com que o indivíduo jogue contra si próprio. Por quê? Porque muitas vezes, se você está ali preso dentro de algo burocrático e que talvez nem precisaria sequer existir, você está perdendo tempo da sua vida. Né? Basicamente, está perdendo energia, tempo e daí em diante. Então, você está jogando contra si próprio. Né? Toda vez que você está em algo assim que nem sequer talvez precisaria existir efetivamente, certo? Então, de um lado isso, então eu continuo, né? Costumo jogar o indivíduo contra si próprio na medida em que o enfraquecem diante de uma suposta demanda abstrata e coletiva. Então, quer dizer, essas obsessões estatais, políticas, etc., elas acabam criando que uma rede de uma certa demanda abstrata e coletiva, uma rede de coisas, né? Que são essas demandas aí, digamos assim. E por que são abstratas? Porque muitas vezes estão realmente fora ali, completamente da esfera do indivíduo e da importância das coisas para ele. Então, muitas vezes ele acaba tendo metas na vida e coisas do tipo que não o beneficiam em nada. Por quê? Porque ele está simplesmente seguindo uma demanda abstrata coletiva e que, no fundo, nunca vai ajudar ele próprio. Então, ou seja, basicamente, ao invés de ele estar fazendo coisas que vão direcionar ele mesmo, a carreira dele ou a vida em si, a felicidade dele, né, segundo as coisas que ele realmente quer e segundo aquilo que muitas vezes vai de fato trazer um benefício para ele, ele está ali perdendo o tempo dele em coisas que são por demais abstratas e, por assim dizer, coletivas, né? Então, nesse sentido, ele nunca alcança essas coisas, justamente por serem coletivas, e a maioria das coisas que depende de muitas pessoas são coisas quase impossíveis, né? Por quê? Porque as vontades são disparatadas entre as pessoas, daí em diante há muita diferença e tal, e as coisas nunca acabam efetivamente ali acontecendo, né? E o rumo das coisas também é muito fácil de mudar porque você tem muitas variáveis, né? Quanto mais pessoas envolvidas, maior as variáveis aí dentro. Então, quer dizer, a chance daquilo ali nunca vir à tona é muito grande, né? Então, e com isso eu não estou falando que tudo que seja assim, né? Ou seja, que tenha muita gente, seja necessariamente ruim ou que não existam metas que as pessoas possam fazer em grupo, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou pegando ali o lado negativo de determinadas questões, né, dessas supostas demandas abstratas e coletivas. E, enfim, né? Então eu estou pegando este lado, tá?
E aí, então, eu trago o Skinner para vocês, para complementar isso aí, tá? Que é o seguinte, o que o Skinner escreve, inclusive, na primeira página, tá? Do Único Sua Propriedade, que é uma obra dele. Eu vou ler, então, 2 trechos dela e fazer pequenos comentários, vocês vão ver que tem tudo a ver justamente com este tema, né? Então, o Skinner escreve o seguinte: há tanta coisa a querer ser a minha causa, ou seja, causa no sentido de causa mesmo que as pessoas procuram. Elas procuram uma causa, por exemplo, para a vida delas, né? E aqui a gente pode relacionar essa questão da causa com o que eu coloco aí justamente essa demanda, né? Ou seja, muitas vezes essa demanda abstrata coletiva é, na verdade, uma causa alheia que está sendo colocada sobre você. Então você está, digamos que, passando a sua vida sob uma causa alheia, uma causa que não é sua. Ou seja, ela provém de uma demanda abstrata coletiva. Então interpretem aqui, né, unam essa questão da causa justamente com o que eu estou colocando ali como demanda abstrata coletiva. Então ele escreve o seguinte: há tanta coisa a querer ser minha causa, a começar pela boa causa, depois a causa de Deus, a causa da humanidade, da verdade, da liberdade, do humanitarianismo, da justiça. Para além disso, a causa do meu povo, do meu príncipe, da minha pátria e, finalmente, até a causa do Espírito e milhares de outras. A única coisa que não está prevista é que a minha causa seja a causa de mim mesmo. E aí ele põe ironizando em parênteses, né? Que vergonha a deste egoísmo que só pensa em si. Então, esse trecho é bem interessante, né? Ele já abre o livro assim, né? Então é muito marcante isso. Ou seja, basicamente ele está falando, pensem bem, né? Se vocês olharem as coisas, né, de um modo realista, vocês vão ver que existem um tanto de causas que as pessoas estão tentando impor umas às outras, né? E imaginem só, se realmente as pessoas seguissem esse tanto de causa, né? Então ele cita algumas aqui: a causa da minha pátria, a causa de Deus, a causa do meu povo, a causa da liberdade, do humanitarianismo, da justiça, não sei o que, não sei o que. Então imaginam isso, né? Ou seja, tudo isso que é colocado sobre o indivíduo. Quem realmente conseguiria isso, né? Certo? Essa é a primeira questão aqui que a gente pode, o primeiro questionamento, né? E aí o Skinner opõe isso o seguinte, tá? Mas será que alguém aí que está tentando me impor esse tanto de causa previu que, na verdade, a minha causa é a causa de mim mesmo? Ou seja, será que eu não tenho uma causa individual antes de tudo? E sobretudo, né? Antes de eu querer que essas causas alheias sejam as minhas? Então este é o grande questionamento aqui, né? E que vale também para este trecho justamente que eu estou discutindo aí com vocês. E depois ele continua, né, depois mais à frente, tá? Eu estou pulando aqui parte do texto só para... mas o tema continua igual, né? E aí ele fala o seguinte: e o que se passa com a humanidade cuja causa nos dizem que devemos assumir como nossa? Será a causa de um outro? Será sua causa a de um outro e serve à humanidade uma causa superior? Não, a humanidade só olha para si própria. A humanidade só quer incentivar o progresso da humanidade. A humanidade tem em si mesma a sua causa. Para que ela se desenvolva, os povos e indivíduos têm que sofrer por sua causa. E depois de terem sido realizado aquilo de que a humanidade precisa, ela, por gratidão, atira-os para a estrumeira da história. Não será a causa da humanidade uma causa puramente egoísta? Então, o que ele está colocando aqui, né? Tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Basicamente, ele está colocando aí que essas outras causas, elas dizem egoístas aqueles que não as seguem, enquanto, na verdade, elas próprias são egoístas. Por quê? Porque elas querem que você se sacrifique em prol delas. E com isso você está deixando de seguir o seu caminho, digamos assim, né? Então, e aí ele fala, né? E no final, o que sobra para você, né? Já que você vai morrer, digamos assim. Bom, você vai ficar, segundo ele ali, na estrumeira da história. Ou seja, basicamente a causa vai te usar para ela mesma, para ela se fortalecer, e depois você vai ser esquecido ali, né? Que é de fato o destino de milhares de pessoas, se a gente pensar bem, né? Então, é interessante, né? Justamente esta, quase que podemos dizer, black pill, né? do Skinner, né? Porque mostra essas questões nuas e cruas, mas que complementam, eu acredito, essa temática aí. Tá? Ou seja, quando a gente relaciona essa questão da demanda abstrata coletiva com essa questão da causa, ou seja,
Do mesmo modo que existem essas demandas abstratas coletivas que estão tentando ser impostas, né, e, portanto, sacrificam-se em parte do tempo, da energia, etc., do indivíduo, que pode, inclusive, se perder nesse meio e se enfraquecer, né, segundo a própria palavra que eu uso aí. Né? E então, né, você tem, a gente consegue fazer essas relações, tá, entre todas essas questões. Então é isso, pessoal. Acho que, né, consegui aí fazer algumas digressões sobre esse trecho, né, exemplificar para vocês e trazer aí também um complemento a partir do Max Stirner. E vou deixar então o link na descrição para quem quiser ler o artigo por completo. Então deixem os comentários, críticas, sugestões sobre essa temática aí e a gente vai dialogando sobre esses temas e outros. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.